seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues, vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, o programa semanal da Unimed Teresina, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde. Você assiste ao Minha Saúde no Jornal do Piauí. Esse conteúdo também fica disponível no Instagram da Unimed Teresina, @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. Se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode enviar a sua pergunta, sua sugestão, elogios também para o nosso e-mail, que é o comunicação sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. A acupuntura é uma prática terapêutica milenar que envolve a inserção de agulhas fininhas em pontos específicos do corpo e é amplamente utilizada para aliviar dores, para tratar condições crônicas e melhorar a saúde de uma forma geral, sendo reconhecida como um complemento eficaz aos tratamentos médicos convencionais. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o médico acupunturista cooperado Unimed Teresina, Dr. Rodrigo Valença. Dr. Rodrigo, obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Minha Saúde. Obrigado, Nádia. É um prazer estar aqui com você. Bom, a gente começa falando então sobre a origem de tudo isso, né? A gente sabe que é uma técnica chinesa desenvolvida há milhares de anos, como a acupuntura evoluiu até os dias de hoje. Isso é muito interessante, né? A acupuntura, ela é uma técnica originalmente do Oriente, né? A medicina chinesa, ela tem milhares de anos que acontece. E essa inserção de agulhas que você bem falou é feita na China há milhares de anos. A acupuntura nasceu nesse berço, que é a acupuntura tradicional chinesa, né? Uma coisa que a gente faz, que faz acupuntura, pelo menos eu, é medicina tradicional chinesa. Por que é tradicional? Porque mantém a essência da origem. A acupuntura, quando ela veio para o Ocidente, né? E o Ocidente, a gente sabe que nós somos baseados na ciência, ela precisou se mostrar, certo? Que realmente é eficaz. E se mostrou. E hoje, um professor meu gosta de falar, e eu concordo com ele, o que nós fazemos é acupuntura médica ocidental. É exatamente a acupuntura tradicional chinesa, com todo o embasamento científico para causar benefício à saúde das pessoas. Houve essa introdução dessa forma ocidental de tratar a todo esse conhecimento profundo da medicina tradicional chinesa. Exatamente. Então, quando a gente fala de acupuntura, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa holística, é uma coisa espiritual, e na verdade não tem nada a ver. E nem com religião. E nem com religião. Ela bebe na fonte do taoísmo, né, que é daquela teoria do yin e do yang, né? Porém, hoje no Brasil, a acupuntura médica, ela tem um embasamento científico forte. A gente sabe quais são as substâncias que são produzidas no nosso organismo quando a gente bota aquela agulhinha lá. Então vamos lá. Quais são essas condições de saúde, Dr. Rodrigo, que a acupuntura pode tratar? O carro-chefe da acupuntura é a dor. Então o paciente ele tem dor, a gente vai lá, ele usa, né, a técnica e ele pode usar essa técnica para duas coisas muito importantes. Primeiro, para tratar a condição e ele ficar bom sem precisar de medicação e sem precisar de uma cirurgia. E para aquele paciente crônico que já usa medicação para diminuir a quantidade de medicação. Muita gente que tem uma condição crônica, uma dor crônica, ele se incomoda de estar usando tanta medicação. E aí, quando a gente associa a acupuntura ao tratamento, ele pode até ficar usando medicação, mas numa dose mais baixa e com a qualidade de vida muito melhor. Dores crônicas, o senhor pode citar que condições, por exemplo, quem tem fibromialgia, quem tem enxaqueca, que são condições crônicas, né, associadas à dor. E o que mais pode entrar nesse melhora leque? Muito. Né? Eu tenho muitas pacientes com fibromialgia que melhoram bastante com a acupuntura, né? A fibromialgia, que como nós conhecemos, foi descrita pelos chineses há milhares de anos. Não é uma novidade, né? As mulheres chinesas há 2.000 anos atrás tinham fibromialgia e eles chamam uma deficiência do Yanqiao, que é um nome chinês para fibromialgia. Melhora bastante, porque você harmoniza o corpo daquela pessoa, né? Cervicalgia,
dor do ciático, dor de joelho, dor no cotovelo, que é muito associado com o esporte. Quem faz beach tênis, que lesa, faz uma chamada epicondilite lateral, melhora bastante com a acupuntura, tá certo? Aquela dor de quem usa muito o teclado, tá certo? Melhora bastante. Síndrome do túnel do carpo, dor no ombro, cefaleia, enxaqueca. Então, todas essas dores crônicas, certo? Quando a gente associa a acupuntura dentro do tratamento integrativo, você vê uma melhora da qualidade de vida, tá certo? E uma melhora do padrão da dor muito interessante. Tem um tempo estabelecido para que esse tratamento comece a surtir esse efeito benéfico para o paciente, doutor Rodrigo? Olha, é muito interessante, é muito pessoal, né? Existe um tempo. Tá? A gente normalmente, um tratamento convencional, ele tem 10 sessões, né? A gente faz o paciente e assim, não é a vida toda. A gente São 10 sessões, uma por semanais semana. ou 2 vezes por semana, Okay. né? Alguns pacientes na primeira sessão, eles já têm uma melhora importante no padrão. E outra condição muito interessante, que a acupuntura ajuda muito, é a insônia. Já melhora a qualidade do sono. Quando o paciente faz a acupuntura, além dele relaxar, que ele sai da sessão melhor, ele já começa a dizer, não, eu dormi melhor, eu estou dormindo bem, eu estou vivendo melhor. Por quê? Porque o princípio base da acupuntura não é só o tratamento da dor, é harmonizar o organismo da pessoa, é equilibrar. A gente está procurando tanto hoje o equilíbrio, né? E a acupuntura é uma técnica que ajuda a equilibrar o seu organismo, a harmonizar o seu organismo. Então é uma técnica que tanto serve para dor física como para dor emocional, pode dizer assim, doutor Rodrigo? O meu professor de acupuntura, o doutor Isao Yamamura, lá da Universidade de São Paulo, ele tinha uma teoria, todas as doenças, elas iniciam-se com a condição emocional. É o clique, é o start, é o que abre o caminho, vamos dizer assim, para a doença entrar. Então, se você está com o emocional estabilizado, se você está com a condição emocional adequada, o seu sistema imunológico está funcionando melhor, os seus órgãos estão funcionando melhor, você como ser humano, como organismo, você está funcionando melhor. Então, as condições emocionais são fundamentais no diagnóstico tradicional chinês, né, que é o que a gente se baseia para fazer a acupuntura. E a acupuntura, então, ajuda nisso? Ajuda nos quadros de depressão, de ansiedade? Pode ajudar? Pode ajudar sim, tá certo? Cientificamente falando, a acupuntura mostrou benefícios na ansiedade. Na depressão, não. Eu não posso dizer que não funciona, porque os pacientes melhoram sua qualidade de vida, melhoram o sono e ajuda. Mas na ansiedade, você vê uma melhora mais rápida, você vê uma melhora mais científica, você consegue ver números de melhora da ansiedade. Existe alguma contraindicação, doutor Rodrigo, para a acupuntura? Existe. A contraindicação é, primeiro, ter medo de agulha, né, porque tem aquela agulhada, e a outra são principalmente problemas do sangue, né? Se você tem qualquer patologia, qualquer doença do sangue, tá certo? Com queda das plaquetas, com alteração da coagulação, a gente não pode fazer acupuntura. Outra é lesão de pele. Muitas vezes a gente não pode agulhar uma lesão de pele, porque pode causar infecção, né? Então, são essas as principais contraindicações. As outras, né, são contraindicações relativas, que a gente consegue, junto com o paciente, fazer sem problema. Crianças, idosos, podem fazer acupuntura? Pode fazer acupuntura. Crianças, idosos. Aqui no Piauí ainda não tem essa tradição do idoso, né? Mas eu tenho alguns pacientes que são pessoas que moravam em São Paulo, né? Que vieram morar no Piauí depois de idosos, que eles já tinham esse hábito de fazer acupuntura e eles continuaram fazendo, porque melhora muito, porque a acupuntura é baseada num conceito chinês que é do Qi, que é a sua energia vital, é a tradução que a gente dá. Quando você vai ficando idoso, aquela energia vai ficando mais difícil, vai passando. E dentro da acupuntura tem como a gente adicionar pontos que tonificam a nossa energia, o nosso Qi. E aí as pessoas se sentem mais vívidas, se sentem mais dispostas para as coisas do dia a dia, elas se sentem mais animadas. Então é muito interessante. A gente pode falar também dos atletas, né? A gente falou de várias condições, a gente falou do beach tênis, mas a gente tem aí atletas que sofreram lesões graves, que sentem dores. A acupuntura pode ajudar
recuperação mais rápida desse paciente? Pode sim. A acupuntura tem benefícios estabelecidos nas lesões do esporte, tá certo? O conceito da acupuntura, o conceito chinês, ele diz que as doenças elas são energéticas, depois funcionais, que é uma alteração da função, e depois estruturais, que é a lesão propriamente dita, aquela lesão que a gente faz o exame e aparece no exame. Muita gente tem dor, diz, eu tenho uma dor, eu fiz um monte de exame, eu fiz até ressonância e não mostra nada, mas eu tenho a dor. Então, para a medicina chinesa, ela consegue dar esse diagnóstico, porque às vezes ela tem aquela dor, ela é ou energética ou funcional. Então, o atleta, antes de se lesionar, se ele prestar atenção, ele vai ver que ele sente um cansaço diferente, ele sente uma sensação diferente, ou que não está fazendo, está sentindo uma dor quando ele faz o movimento ou quando ele faz o esporte dele. Esse é o momento ideal para a acupuntura, porque a gente previne a lesão estrutural, a lesão do tendão ou do músculo. A gente já continua a nossa conversa aqui com o Dr. Rodrigo, porque eu tenho um recadinho para dar, Dr. Rodrigo, sobre o Centro Integrado de Saúde da Unimed Teresina. Ele é um espaço de referência da Unimed para o cuidado integral. Tem pronto atendimento pediátrico, tem centro de diagnóstico, ambulatório para consultas adulto e infantil e o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, que é o NAIS. Tudo isso com os diferenciais do atendimento integral, ou seja, um acompanhamento humanizado, contínuo e completo, prevenção de doenças e diagnóstico mais assertivo, equipe multidisciplinar altamente capacitada, mais qualidade de vida. O Centro Integrado de Saúde fica localizado na Ilhotas. Todo o cuidado que você precisa num só lugar. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. Sou Jaciné Oliveira, profissional de educação física na Unimed Teresina. O foco hoje será atividades de baixo impacto, onde também as pessoas idosas ou 60 mais poderão estar fazendo para essa prática da caminhada do seu dia a dia. Para a gente evitar lesões, a gente trazer mais oxigenação para o agrupamento muscular, para as articulações que a gente vai estar trabalhando durante a caminhada ou durante a corrida, durante qualquer outra atividade física que a gente vai desenvolver, seja natação, seja uma bicicleta, uma bike, uma dança. Todas essas práticas, elas precisam de alongamento, de um pré-aquecimento para a gente trazer esse oxigênio para essas articulações, para esses músculos que serão trabalhados durante essa prática. É importante para todas essas atividades que a gente procure essa mudança de hábito com saúde, com sabedoria. Eu não posso, fazer uma atividade aleatória. Vamos caminhar. Vamos fazer um exercício físico, seja na academia, vamos fazer uma pedalada, vamos visitar uma colega caminhando próximo da minha casa, vamos mudar hábito. A mudança de hábito começa por nós mesmos, na alimentação e numa prática de atividade física. Meu pai tá vindo aqui hoje, depois de muito tempo, mais de um ano que ele não parou de vir, as atividades dele. Eu e o Francisco, nós somos um casal muito simples. As nossas saídas geralmente era pro shopping. A gente vinha, almoçava. Depois que a gente almoçava, a gente vinha tomar o nosso cafezinho. Eu pude ver o desejo do seu Francisco de voltar na loja onde ele trabalhava. Vim aqui no shopping onde ele costumava vir com a sua esposa. Comuniquei esse desejo ao Comitê dos Cuidados. A gente organizou tudo com muito carinho. Através das ações do comitê, a gente leva para os nossos beneficiários
consultórios, não somente cuidado e assistência à saúde. A gente leva atenção, a gente proporciona saúde de muitas outras formas. E pensando no paciente com o maior cuidado possível, a gente colocou essa ideia adiante, a gente pôde contar aí com uma equipe sensacional. E só felicidade, o Sr. Francisco muito emocionado, assim como toda a família. Foi muito difícil para os ocidentais compreenderem ao longo dos últimos anos ou dos últimos tempos a importância da acupuntura. A gente, como o senhor diz, tem a cultura da ciência e da medicação. Estou sentindo uma dor, vou lá comprar medicação prescrita pelo médico, insiro no meu tratamento. Mas muitos médicos hoje, nos consultórios, realmente prescrevem a acupuntura como um tratamento complementar eficaz. Foi muito difícil para o paciente entender isso? Foi um processo, tá certo? De conhecimento, né? A acupuntura, ela se tornou conhecida, ela se tornou famosa no Ocidente depois da abertura do comunismo, né? Que a China estava fechada, quando ela abriu, né, e houve essa relação, né, amigável entre Ocidente e Oriente, as pessoas foram para a China e começaram a dizer, não, mas como é isso? Essas agulhinhas, né? E aí trouxeram isso para o Ocidente. Olha, tem uma coisa fantástica na China. Eles colocam as agulhinhas nas pessoas e as pessoas passam a dor, elas começam a viver melhor, elas começam a ter mais qualidade de vida, tratam as doenças. Ninguém acreditou. Porém, quando essas pessoas vieram, esses médicos vieram, eles começaram a produzir conteúdo científico, certo? Para embasar toda essa teoria com a nossa visão ocidental e começar a mostrar para pessoas. E como é que as pessoas se convenceram que a acupuntura realmente funciona? Foi na prática, foi fazendo e melhorando. Foi fazendo e a dor resolvendo. Foi fazendo na prática, no dia a dia, vendo, olha, se eu fizer isso, eu tenho mais qualidade de vida. E foi no boca a boca. A gente fala das agulhinhas porque as agulhas sempre são aquele ponto de partida assim, a agulha eu vou sentir dor. Mas elas são muito fininhas, né? Elas têm aquela dor da picadinha em algum momento, algum desconforto que possa acontecer do paciente não gostar, mas no geral é suportável. A agulha, ela tem a espessura de um fio de cabelo. Então existe a dor porque é uma agulha que entra na gente, mas é uma dor momentânea. Não é que o tratamento todo dói, ele só tem aquela dorzinha na hora que a agulha é introduzida, né? E como você bem falou, existem outras coisas além da agulha. Existe a moxa, existe a ventosa, tudo isso é medicina tradicional chinesa, que a gente consegue fazer o melhor tratamento e o paciente se beneficiar. Tem alguma reação adversa, Rodrigo, depois de um tratamento de acupuntura? Pode ter. A gente tem, por isso que tem que ser muito bem feito, tá certo? Tem que ser planejado, tem que ser feito por uma pessoa experiente, tá certo? Um profissional de saúde formado, tá certo? Seja médico, seja dentista, seja médico veterinário, que a gente também faz nos pets, não eu, né? Mas os médicos veterinários fazem nos pets, e você tem que fazer no ponto correto. Porque se você ultrapassar uma veia, se você já houve casos de pessoas que sangraram, que tiveram problema no pulmão, então tem que ser muito bem feito, tá certo? Porque senão a pessoa pode fazer a acupuntura e depois a gente tem uma reação neuroquímica, ela tem uma queda de pressão, né? Ela tem um desmaio. Por isso a importância de ser feito por um médico, né? Por um médico especializado na acupuntura. Hoje na Unimed Teresina, a acupuntura é feita por médicos cooperados. E é isso que a gente queria destacar, gente, que na Unimed você encontra essa possibilidade de tratamento com médicos acupunturistas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. Então hoje na Unimed, a gente preza pela qualidade de vida das pessoas, a gente preza para ser menos agressivo e ter o resultado adequado. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com a dor, com uma coisa, ela quer, por exemplo, fazer logo uma cirurgia. E não é o mais adequado. Você pode fazer um tratamento conservador, você pode fazer acupuntura, você pode fazer um tratamento muito menos agressivo e ter o mesmo benefício da cura da sua dor, da sua lesão. A associação, a utilização pela Unimed Teresina dessa técnica que é milenar, tem o objetivo de promover
mais cura, mais qualidade de vida e ser menos agressivo aos seus beneficiários. Queria agradecer ao Dr. Rodrigo Valença, médico acupunturista, conversando hoje com a gente aqui no Minha Saúde. Foi um prazer, foi ótima a conversa, Dr. Rodrigo. Obrigada. É um prazer, é sempre um prazer encontrar com você. Para você que nos acompanhou em mais um episódio do YouTube da Unimed Teresina, muito obrigada pela companhia. Olha, lembrando que aqui no YouTube está repleto de conteúdos importantes, necessários, úteis para você compartilhar, para você assistir. Muito bacana, tá bom? E no próximo episódio a gente se encontra. Até lá, tchau!